Olá, olá, olá. Episódio Raiz, Jéssica Balbino. Tudo bem com você? Olá, Tadeu Rodrigues. Tudo bem com você? Tudo bem também. Hoje é só eu e você e eu. Hoje só a gente. Que Tava com delícia. saudade de gravar só nós dois. Eu também, porque eu rendo mais. Eu falo muito mais besteira quando eu gravo só nós dois. Porque eu fico mais à vontade. Eu não preciso ficar impressionando ninguém. E as pessoas gostam. E aí eu fico muito soltinha. Inclusive, hoje é terça, né? Amanhã é meu aniversário. Então tá tudo amanhã é seu aniversário. O podcast, por favor, vou te dar um presente nessa semana, então. Acessa o Apoie-se, vai lá, doa. Porque eu sou uma pessoa que eu tô revendo as questões de consumo na quarentena. Melhor presente. E assim, tem coisa que a gente não usa, né? Tipo roupa, essas coisas. Não, de fato. Não nem saindo, vou usar roupa onde? É verdade. Né? Então, assim, faz uma doação lá, ou então me dou bebida, comida, porque daí a gente pode, né, consumir. Livro você deve ganhar muito também, né? Oi? Livro você deve ganhar muito, né? Mas eu gosto. Livro é bom, né? Eu gosto de ganhar qualquer presente, não é? Não estou recusando presente. Pessoas que estão me ouvindo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você não me conhece, a pessoa que está chegando agora, que ela fala assim, nossa, que pessoa bacana, deixa eu ajudar. Doa R$2 lá no Apoia, doa a partir de R$2, R$5, no Apoia. Né? E ajuda a gente aí a manter o rabisco. Tá rodando super. Tudo funcionando, vamos se ajudar, né? Ajuda a continuar pagando análise para ficar mais calma aqui, né? Vamos ultimamente a gente não tem estado muito calmos aqui no Rabisco, a gente tem estado muito inflamados. Mas também não tem jeito, né? Não tem como não ficar nervoso vivendo no Brasil. Você sabe que os episódios raízes fazem muito sucesso, né? As pessoas são os mais ouvidos, né? Os mais ouvidos que a gente pega um tema e discute sobre ele. Eu gosto muito de... O episódio com o Vitor foi muito legal semana passada, o pessoal comentando também. Foi um episódio que eu amei gravar. Um beijão pro Vitor, o Rodrigo Casarim indicou a gente no Twitter também esses dias. Beijão, Rodrigo. Sim, a Pilar ouça o podcast dele, a Pilar. gente. Muito legal. No Instagram também, Pilar que faz um trabalho com literatura feito por mulheres, incrível, vale muito a pena conhecer. A Pilar participou com a gente da leitura da carta, não participou? Oi? Ela participou da leitura da carta? Não participou. A gente falou do trabalho dela num dos episódios, inclusive ela precisa vir aqui, porque a Pilar é muito incrível, eu amo muito ela. Precisamos já fazendo essa declaração de amor aqui, beijão Pilar venha. Pilar também, que legal. E qual é o tema desse episódio, Jé? O tema do episódio são os personagens, não sei nem qual é o tema, tô bem hoje, tô ótimo. São os personagens marcantes da literatura pra gente, de acordo com a gente. Eu gostei muito desse tema. Por mim e por você. É isso aí. Entendeu? Se a pessoa não gostar, discordar, não tô nem aí, porque são coisas que eu gosto. Os personagens são muito bons. Mas antes da gente entrar no nosso tema, temos uma celebração hoje. Além do seu aniversário amanhã. Ah, é? Nossa, que tô nervosa. Que celebração você agora tem um arrasta pra cima no Instagram. Que isso, gente. Obrigada a cada um dos 10 mil seguidores. Porque meu maior sonho era poder falar arrasta pra cima. Eu tinha muito esse sonho. Eu acho muito status quo você poder virar e falar assim, arrasta pra cima. Sabe, é um marco na vida da internet da pessoa. E é um absurdo não ter 10 mil seguidores. Então, me sigam também. Quem tá aí ouvindo, @Jéssica Balbino, _, porque já tem uma Jéssica Balbino. É verdade. Relevante? Não é. Não é, mas já tem. Mas tá lá roubando a arroba. Então, ela tem arrasta pra cima? Não tem, mas você tem. Tem seguidores. Não posta nada. O Instagram devia me dar o arroba. Mas tudo bem. Muito bom. Parabéns pela sua marca. Arrasta pra cima. Muito obrigada. Todo mundo fez uma campanha. As pessoas me ajudaram. Tô feliz. A gente... Agora eu vou poder colocar o link do podcast lá. A gente fez uma análise também na biblioteca do Sérgio Moro. O Sérgio Moro postou uma foto com a esposa dele. Eu acho que a esposa. E no fundo tinha um convidado do Rabisco na biblioteca do Sérgio Moro. O Alan de Abreu. O Alan de Abreu. A gente viu o livro dele, que da hora. Que é um livro ótimo sobre a rota da... Eu vi a lombada dele e falei, conheço esse livro. Olha, o Sérgio Moro tá lendo o Alan de Abreu. Beijo, Alan de Abreu. Eu mandaria um livro pro Sérgio Moro? Eu mandaria pra todo mundo. Você esqueceu que eu sou... Não, pra todo mundo não vai sair pela tangente. Você escolheria, você olharia e falaria... Você autografaria o livro assim, ao Sérgio Moro, porque eu não sei nem se é, não é nada agora, né? Aula de moral, colega de profissão, Sérgio Moro. Ao jurista Sérgio Moro. Você mandaria? Eu mandaria um livro de
de poesia dele com uma dedicatória pra amolecer o coração dele. Nossa, a única coisa que eu tenho vontade de mandar o Moro é tomar no cu, porque de verdade, não daria nada. Odeio. Pavoroso, gente. Seu cônjuge. Não defendam perto de mim, tá? Não defendam. Mas vamos entrar no nosso tema, então, falar de personagens marcantes da literatura, que eu acho muito legal. Não começa a falar de política, que vai ficar nervosa. Mas a gente pode falar de política falando dos personagens políticos, não tem problema. Mas o Moro, ele é um personagem. É um personagem, né? É um personagem do livro do Vladimir Neto, né? É verdade. Ele chama Moro, né? O livro, ou qualquer coisa assim. Não é mensalão, não é? Hã? Como é que chama o livro do Vladimir Neto? Peraí, que eu não tô, acho que é Moro, né? O nome do livro. Não, Peraí, que eu não é. Será? Eu não lembro, mas é alguma coisa tentando elevar o moral. Não é Lava Jato? Lava Jato? Lava Jato. Lava Jato, né? Moro é sinônimo, né? Pra mim é sinônimo. Podia chamar Lula também. Você tá até mudando o nome do Vladimir aí, do livro dele, coitado. Podia chamar Lula. Não, com todo respeito, adoro o Vladimir, acho ele um excelente jornalista, gosto muito da família Leitão Neto, porém, não dá, né? Sérgio Moro, mas é legal isso, falar de personagens, a gente consegue falar dos personagens da ficção tão marcantes, conseguimos falar também dos personagens de biografias, de autobiografias também, né? Porque eu sempre falo isso, que falar de personagens, para mim, é a minha célula forte da literatura, sabe? Porque a história, ela pode descambar para, sei lá, caminhos mais rasos, o enredo pode ser até mais empobrecido. Mas os personagens, quando bons, eles conseguem ir além da própria história, né? Quantas discussões, né, em escolhas já não se findaram aí no mundo literário de Capitu traiu ou não Bentinho? Nossa, o dilema do personagem marca a obra, né? Inclusive ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Esse dilema, ele é muito marca a obra. A pessoa pode nunca ter lido, né, na vida, mas Sim. ouviu falar nisso. E a fixação que o ser humano tem, né, até dentro do que a gente estava falando, pelas biografias, autobiografias, né, que vai além do entendimento de um conhecimento da história de alguém que, de certa forma, né, marcou alguma coisa, marcou o mundo, pode incorrer por, sei lá, simples amor à fofoca, aos mitos, né, até o Yuval Harari fala no Sapiens, né, que o homem só conseguiu se agrupar por conta do poder de criar mitos, ligações religiosas, ou até mesmo fofocas, né. Então, o interesse pelo personagem, ele é muito genuíno do ser humano, porque a gente gosta da história quando a gente encontra um personagem que nos conduza para ela, né? Sim, eu acho que na real, a primeira identificação, ela se dá com o personagem, né? É onde você se sente fisgado ou não, né? Ainda que você não goste do personagem, ou que ele te cause algum tipo de repulsa, ou qualquer coisa do tipo, mas não deixa de ser válido, né? Qual que foi o primeiro personagem que você, sei lá, que te apaixonou, que te mexeu com você? A Branca de Neve. Branca de Neve? É o primeiro. Que legal. É o primeiro. Foi a Branca de Neve. Então, você tá falando primeiro na minha vida mesmo, que eu li, eu amava a Branca de Neve. Eu tinha maior fixação na Branca de Neve. Muito embora hoje eu tenha medo, eu tenho que confessar isso aqui publicamente no meu podcast, eu tenho um pouco de medo de estranhamento de anão. Tá, assim, do tudo quê? bem, a pessoa... Anão, tem medo de anão? Eu tenho medo, eu tenho estranhamento. Sério? Sério. Que diferente, acho que eu nunca conheci uma pessoa que tem estranhamento com anão. Eu conheço, mas tudo bem, assim, eu convivo com as pessoas e tudo bem. Não estou dizendo que elas estão erradas ou que elas tenham que mudar ou qualquer coisa do tipo. Não e a sua personagem principal foi... E curiosamente, entendeu? Eu devia estar onde agora? No divã, não aqui, né? Fazendo isso. Mas foi a primeira personagem que me chamou a atenção. O primeiro personagem que me marcou muito, assim, que era o Cascão, da Turma da Mônica. Eu amo a Turma da Mônica. E eu gostava tanto do Cascão que eu tenho uma plaquinha que meu pai desenhava em madeira com pirógrafo. E aí eu tenho uma plaquinha com a minha data de nascimento, meu nome e o Cascão desenhado. Era o que fofo, gente. Eu amo a Turma da Mônica também. Mas... o Cascão não ele não tomava banho, ele era um personagem, tipo... Subversivo, isso, acho que é por isso. Eu sou muito a Mônica, né? Real. Adorava a Turma da Mônica. Baixinha, gordinha, enfesada, eu só não sou dentuça. Esse dia eu li um gibi da Turma da Mônica que me deu uma nostalgia muito boa. Eu amo a Turma da Mônica, assim, muito legal. Sou muito apaixonada, eu leio até hoje, e principalmente os gibis antigos, eu fui ver no cinema o filme que foi gravado aqui. Muito legal, né, os laços. É muito lindo. Então, eu sou uma apaixonada, mas eu tinha uma queda maior pela Branca de Neve. E personagem já adulto, assim, quando você já estava na literatura
Não, vou gente falar grande. adolescente. Aí, Adolescente. Boa. Adolescente, quando eu era adolescente, eu gostei muito da Helena, do Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Eu li uma versão para jovens. E, assim, para mim é um dos meus livros preferidos na vida, até hoje, é o Sonho de uma Noite de Verão, porque ele é uma comédia, né, de situação. E é uma baita peça, né, assim, eu sou muito fissurada pelo Sonho de uma Noite de Verão e eu gostei muito da Helena. Que legal. Helena é um nome. O primeiro personagem, assim, que já na minha adolescência, escola, mas já pegando um pouco a fase adulta, que eu me apaixonei mesmo, que foi quando eu me encantei pelo Machado de Assis, foi o Brás Cubas, porque na real ele tem uma acepção toda errada, ambiciosa, malandra, né, criminoso, uma coisa de enganação, e o Machado consegue descrever a cidade de um jeito muito orgânico também. E o que eu acho legal, né, que eu comecei a me tocar, porque quando você é criança, você tem muito conceito unidimensional do personagem, aquele personagem bom e o personagem mau, o lado bom e o lado ruim. E quando eu li Memórias Póstumas, muito novo, assim, eu já comecei a entender que o personagem tem um pouco de coisa boa, tem um pouquinho de coisa ruim, o personagem bom é o personagem errado, né, o personagem estranho, e Memórias Póstumas foi quando eu me apaixonei por Machado, que eu sou até hoje, e quando eu me toquei que o personagem interessante não é o personagem bonitinho, o super-herói, e acho que foi ele, assim, o meu primeiro personagem que me deu uma pancada na cabeça, assim, foi o Brás Cubas. Ah, que legal. Eu não senti grandes coisas pelo... Eu acho que é um momento de leitura, sabe? Porque o Machado... Cubas, não. Eu gosto muito de ler Machado, então... igual o Raskolnikov, do Crime e Castigo, né? Que é um jovem que mata uma pessoa e ele passa a ser corroído pela sua própria consciência, né? Então foi uma literatura tão angustiante que ela me tirou de um lugar fictício, né, de sobre-humano. Lendo Crime e Castigo, por exemplo, eu me coloco na situação de matar alguém sem querer, por exemplo, num acidente de carro, por exemplo, né? Eu, como advogado, tenho também clientes que já tiveram acidente de carro e mataram uma pessoa. Eu não gosto nem de pensar nisso. Então, o fascínio humano, né, eu lendo Crime e Castigo, que é um livro que eu gosto muito, pelo Raskolnikov, e também, até mesmo quando você vê como faz sucesso os criminosos reais, né, a gente estava falando esses dias do livro da Susana Richthofen, lançou os 2 filmes com as 2 versões, a do namorado e a dela, a angústia que eu senti lendo Crime e Castigo, me colocando no lugar de uma pessoa, eu sonhava que eu tinha matado alguém, pra você ter uma ideia. Então é um personagem muito complexo, né? É muito... O fascínio do ser humano pela tragédia é muito grande, né? Acho que até o Nietzsche falava isso, né? O alívio que a gente tem por aquela pessoa não ser a gente, por aquela tragédia não estarmos incluídos nela, né? E isso é muito forte na literatura, né? Se você consegue fazer um personagem que tem todos esses erros, todas essas estranhices, e ao mesmo tempo você consegue envolver o leitor, né? Muitas vezes a gente torce até pelo vilão, né? É engraçado a gente fala isso, nossa, mas às vezes você está assistindo uma série que só mostra o lado do bandido e você começa a torcer pro bandido não ser pego, né? É um negócio muito louco, né? Sim, porque é um recurso narrativo, na verdade, e eu acho isso muito curioso, porque eu estou fazendo uma oficina de literatura da Clara Verbu, que inclusive recomendo, ela tem turmas abertas. Quem quiser, manda e-mail para ela, é no c.gmail, escreve, @gmail. É maravilhosa a oficina dela, e ela inclusive vai começar uma de personagem. Que legal. De escrita criativa, e ela vai fazer uma de construção de personagem. Mas daí na última semana eu estava lendo um texto que a gente tinha que escrever uma carta do ponto de vista da mulher que abandonou o cara da música O Ébrio, do Vicente Celestino. E aí já é um baita exercício, né? Você tem que criar um ponto de vista que não existe. E aí, inclusive isso é muito, tipo, no jornalismo, as pessoas fazem isso, tipo, contar a história do ponto de vista do lobo mau, ao invés do Chapeuzinho e tal, ou ouvir o outro lado, né? Seria isso. E aí eu li o meu texto e falei, não gostei muito, tal. Falei, nossa, eu gostei muito porque o que você tem aí é uma anti-heroína, ela não chega a ser uma vilã,
mas é uma pessoa que é gente como a gente, assim, é uma mulher comum e tal, que tem os mesmos desejos de uma mulher comum, então, tipo, ela não é santificada, ela não é aquela pessoa super empoderada, super uau, mas ela também não é uma vilã. É, gente como a gente. E aí eu me pus a pensar nisso, acho que daí até que veio a ideia de fazer esse podcast, ficou meio guardada aí no subconsciente, eu pensei por esse lado. Mas no quanto que a gente se encanta pelos personagens, que às vezes são pessoas comuns, né? E como a literatura permite isso, né? Porque é isso, ela te permite a identificação com um vilão, de repente, que na vida real você não ousaria falar isso em voz alta. Olha, até um exemplo muito claro disso que você está falando é o livro A Sangue Frio, do Truman Capote, né? Sim, que é um clássico, Capote, né? Da década de 60, ele foi relatar um assassinato brutal, né, na cidade de Holcombe, lá nos Estados Unidos, e ele passa a estudar o assassino para fazer a história, se apaixona por ele, né? Então, você vê que ponto que chega isso, né? O envolvimento do jornalista ao personagem real nesse caso, né? É muito louco isso. Né? Sim, esse é um livro que ele é muito trabalhado, né, nas faculdades de jornalismo, inclusive, porque é isso, né, ele mostra esse envolvimento e esse outro lado, né, e você ouvir ali o assassino, porque te permite humanizar uma pessoa que naturalmente já é desumanizada, né, E é isso, você ouve o outro lado, né? Mas você não ouve só, tipo, então deixa eu ver o que ele tem pra falar e vou ferrar ele aqui nessa narrativa, mas de um outro jeito, né? E aí te permite um encantamento, às vezes, né? É muito simbólico isso, né? O próprio Truman se envolver amorosamente, né, com o Perry Smith, né, um dos assassinos. É muito louco isso, né? Se você vê como que foge, né? Quando a gente entrevistou o Chico Felitti para ele falar sobre a casa do João de Deus, né? Até uma das perguntas que eu fiz foi isso, assim, até onde você foi para conhecer e para ver a história do João de Deus pelo lado dele, né? Ele falou que ele não teve abertura para isso e que ele teve uma certa dificuldade, uma existência. Mas a minha dúvida é sempre essa, assim, quando você está biografando alguém, ainda que você faça de forma romanceada, né, e não muito jornalística, até que ponto você consegue dosar tudo isso? E como é bonito na literatura você ter esse poder de contar um fato, uma história marcante com personagens, porque por mais que o personagem seja único e seja forte, ele precisa de uma estrutura trabalhando, né? Gandhi não foi Gandhi só por ser Gandhi. Ele precisaria de toda a gente acreditando, gente que lutava por ele, o próprio Mandela, né? Essas biografias que tem personagens muito fortes, né? Que tem uma estrutura por trás. Então isso é muito fascinante, né? E também, assim, é um baita exercício, é isso, do ponto de vista jornalístico, eu tiro muito o chapéu, porque você biografar uma figura como João de Deus, que é absurdamente controversa, porque, assim, o Mandela existe, por exemplo, toda uma mítica, né, e tudo mais, então o cara é muito retratado como um herói, e até coisas graves, como, por exemplo, bater na mulher, acaba sendo romantizado numa narrativa, nesse sentido, a gente fala, o cara batia na mulher, mas ele lutou contra o apartheid, sabe? Tipo, e a gente mesmo no número de comparar o Lula com o Mandela e tudo mais. Não estou invalidando a luta dele, pelo amor de Deus. Mas assim, o cara não é santo, né? Até o próprio Che Guevara, né? Que a gente fala muito, mas assim, o cara tipo, fuzilava gays. Então, tipo, né? Era muito bacana por um lado, mas muito até onde vai, né? por outro, né? Então, assim, todo mundo tem essa dualidade, né? Todo mundo é feito de sombra e luz. E às vezes isso peca muito em muitas biografias também, eu acho, porque a pessoa parece que ela não tem defeito nenhum, né? Tipo, a pessoa nunca gritou na vida. Ela perfeita, não tem nenhuma falha, né? Com a moral ilibada, tipo o Sérgio Moro, né? A pessoa tem moral ilibada, né? A pessoa não erra, a pessoa é sempre muito... Né? A própria biografia do Lula, por exemplo, no cinema, ele é muito santificado, né? No filme, assim, não tô aqui pra falar mal do Lula, pelo amor de Deus. Mas tem essa coisa. Então, você falar, por exemplo, igual o Chico, trazer ali uma biografia de um cara que é extremamente controverso e tudo mais, tanto que ele guina isso, né? Ele faz uma biografia da casa, da cidade, que acabam por se tornar o personagem e não o João de Deus, né?
Porque eu acho que seria muito difícil contar essa história, porque eu acho que é muito difícil você contar Muito uma difícil. história de alguém que você não admira e ainda assim manter Nossa, ali e o uma Chico fez ética. com uma perfeição jornalística incrível, né? Sim. Tem um filme que a gente fala, um filme que vai muito ao encontro disso, eu acho que ele ainda está disponível na Netflix, que ele chama A História Verdadeira, e ele conta a história do Michael Finkel, que é um jornalista do New York Times, e aí ele é envolvido na história de um criminoso, e ele é baseado em fatos reais, e é uma investigação muito mal feita, assim, muito mal apurada da parte dele, e que é muito trágica no final das contas. Mas vale muito a pena assistir. Eu li a matéria com a Folha de São Paulo, acho que fez para ele. Inclusive para quem é jornalista e tudo mais, assim, ou quem aspira a ser, eu acho que é uma aula de jornalismo ao contrário, assim, do que não fazer. Do que não fazer. Ouve o podcast do Chico e entende o que fazer. E esse filme, o que não fazer, assim, na hora de contar uma história ou de se encantar por um personagem. Porque também tem isso, né, do fascínio pelo personagem e tudo mais, que também fica beira ali meio o do Truman Capote, mas o do Truman vai por um outro caminho, no final das contas, né, e acaba sendo uma obra, um baita clássico, né. Agora, isso que a gente falou de identificação com o personagem, tive todas essas descobertas, né, de angústias, né, citei Crime e Castigo, mas um livro que eu falo, acho que 70% dos episódios eu falo dele, e toda vez que eu vou, alguém lembra desse livro, lembra de mim, fala comigo. Ontem eu abri o meu Instagram para perguntaram desse livro, que é a Esther Greenwood, que é a personagem do Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, e eu li esse livro muito novo, e ela foi a primeira personagem que eu li e eu falei assim, tem alguém me entendendo muito nesse mundo, e é ela tá me entendendo, claro que dentro do universo, né, que é dela, né, da personagem, eu era numa situação totalmente diferente, eu era muito mais novo, eu não tinha a liberdade que ela tinha, mas as angústias que a Silvia apresenta no livro, eu cheguei até a flertar um pouco com a Clarissa Dalloway, né, da Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf também, em alguns momentos eu acho muito emblemático, mas a Esther Greenwood, ela mexeu comigo quando eu passei a entender quão parecido eu era com uma personagem literária, assim, uma personagem criada pela Sylvia Plath. E aquilo para mim também foi um divisor de águas, de procurar personagens que têm a ver também comigo, não só pessoas que estão muito, muito distantes de mim. Porque quando a gente lê uma biografia, a gente vê a história do assassino, a gente vê personagens com as atitudes muito diferentes da gente, mas que no cotidiano se assemelha muito com a gente, porque também tem aquela ambição, também tem aquele desejo, aquela vontade de mudança. Mas a Esther não, ela teve, além de tudo isso que ela tem, dessa ambição, aquela melancolia que eu tenho muito em mim, né, que dá para perceber muito nos meus textos, ela me deixou com bastante resposta. Então, eu acho que a Redoma de Vidro talvez signifique tanto para mim por isso também, sabe? Sim, eu acho que eu nunca tive esse personagem, assim, que eu falo, uau, nossa, tipo, parece muito comigo. Exceto uma personagem de um conto do Marcelo Rubens Paiva, que tá no livro, eu vou até resgatar aqui o nome do livro, porque eu sempre esqueço, mas chama A Sonhadora, a personagem. E talvez, assim, se assemelha mais pela situação do que chama O Homem que Conhecia as Mulheres, o livro de 2006, e o conto chama Sonhadora, mas mais pelo estereótipo do que pelo que ela sente ou tudo mais, assim. Então, não sei, acho que eu nunca me senti tão parecida com algum personagem de livro nesse nível, assim. Mas eu gosto muito, não me comparando, mas eu gosto muito da Hermione do Harry Potter, que também li ali saindo da adolescência, entrando na vida adulta, mas porque também é a única menina ali do grupo e porque ela é sempre muito inteligente, tem muita solução para tudo, não que eu me ache parecida com ela, mas era uma identificação
positiva de... Eu não posso falar que eu nunca li Harry Potter, que toda vez que eu falo, as pessoas me mandam mensagem falando, não acredito tudo bem, que eu você não li também leu. A Redoma de Vidro e eu recebi o livro da editora, então assim, uma vergonha, né? Eu deveria ter lido, deveria. Não li ainda, não cheguei. Você ganhou o livro da editora? Oi? Você vai amar esse livro. Eu sei, eu recebi ele aqui ano passado, eu não li ainda, toda vez você me fala, e eu ainda não li, eu vou ler pra gente poder fazer um programa só sobre ele, entendeu? Uma personagem muito boa agora que você tá falando aqui, me veio na cabeça também, a Macabeia também, é uma personagem muito incrível, da hora da Estrela da Clarice, né? Sim, com certeza. Que é aquela jovem nordestina de luta, fala dos sonhos, das manias, né? Os conflitos, é muito louco isso. E é uma jovem também a personagem, né? É uma jovem, sei lá, uns 20 anos, eu acho, não lembro direito. Sim, e muito marcante também, muito né? Marcante. É uma personagem que aparece muito, inclusive, em prova e tudo mais. É sempre uma personagem que é recorrente. Eu acho que A Hora da Estrela também é a obra mais famosa da Clarice, pelo menos a mais linda. Eu acho que a Macabeia, ela tem essa múltipla interpretação, né? Todo mundo que lê ela consegue fazer uma análise, porque ela é criada por uma tia religiosa, ela tem essas coisas de Deus nesse ambiente que ela é criada, né? E a tia é muito cruel, né? Castiga muito ela, né? Bate nela. A tia é o Bolsonaro motivo, de saia, né? O Bolsonaro de saia, isso. E ela, tipo, ela vai vivendo, né? A Clarice consegue mostrar uma personagem vivendo na excelência, né? Ela vai atrás, faz curso de datilografia, começa a trabalhar, né? Ela é recebe, meio ganha pouco. mas dentro do que a época permitia, né? Eu acho que... Então, não é aquela grande disrupção, aquela coisa que você fala uau, mas é bem, tipo, nesse lugar da pessoa comum, assim. Então, como é que ela vai conseguir ser disruptiva? Então, sei lá, ela pintava a unha para ser disruptiva, né? Ela cortava anúncios de jornal e colecionava. E coisas nesse sentido. Eu acho para conseguir. Mas eu acho bom isso, porque fica mais parecido, né? Então, esse dia eu estava discutindo com um amigo meu a respeito da Macbeth do Shakespeare, do século XVII, começo do século XVII. A Lady Macbeth já é uma vilã perfeita, né? Ela não mede esforço nenhum para chegar onde ela quer, ela passa por cima de tudo e de todos, né? Conta a história do general escocês Macbeth, e aí ele fala assim, nossa, mas a Lady Macbeth, o Shakespeare, quando criou, ela está muito à frente do tempo dele. Naquela época era impensável escrever uma personagem daquele jeito, né? Uma personagem totalmente forte daquele jeito e que consegue manipular. Aí eu falei, não sei se era, porque eu acho que todo o nosso potencial ele está dentro da gente. E talvez a gente consiga falar do século XVII de um modo generalizado. Mas eu tenho certeza que tinha pessoas em nichos muito específicos que conseguiam pensar assim. Porque se Shakespeare conseguiu pensar assim, porque a personagem não, entende? Porque ela não existiria, né? Isso. Eu sempre fico pensando isso. Se todo personagem ele está dentro da gente de alguma forma, ou se ele é um exercício de observação, porque eu acho que sempre está dentro da gente de alguma forma. Então pode ser aquela parte que eu falei que é feita de sombra, ou pode ser a parte que é feita de luz, ou pode ser a junção das duas. Mas eu acho que está sempre dentro da pessoa, e é isso. Se Shakespeare conseguiu criar a personagem, seguramente ela é possível, né? Ela existia. Eu também acho. Não existe nada que não seja palpável na ficção que não existe de verdade, né? Sabe outro exemplo que... Nenhuma ficção conseguiria criar um Bolsonaro, por exemplo. É verdade. Né? É porque está aqui, né? Assim, se eu for colocar o que tem de mais escroto num ser humano, não vai sair tão horrível, né? Agora você consegue criar pensando que você está vendo com seus próprios olhos então não tem como governando o seu país, isso, né? Eu lembro que eu fui assistir com a minha mãe O Mecanismo, que é a série que foi baseada no livro do Vladimir, que eu já falei dele aqui hoje, e chegou um ponto da série que a gente falou assim, mas não é possível, isso não existe. Aí eu olhei e falei, não, existe, inclusive a gente assistiu isso ao vivo no Jornal Nacional. Então, existe, é muito possível, né? Parece que é uma coisa muito diferente, muito distante. Mas eu acho que... muito distópica, mas não, né? Eu acho até, dentro disso que você está falando, a própria Emma Bovary, né, do livro Madame Bovary, do Flaubert,
da década de 70, né? 75, talvez. A gente precisa fazer um episódio só sobre a Madame Bovary. Eu acho também. Eu acho, com certeza, porque é muito, muito incrível. E a Madame Bovary, que é a Emma, né? Ela quer casar, porque ela quer ter uma ascensão social, ela casa com o médico, eles vão para uma cidade no interior, ela é leitora, mas ela se frustra com o tédio, então ela começa a trair o marido, ela começa a fantasiar, ela começa a romper com o moralismo da sociedade da época, ela é insatisfeita, e eu acho muito legal, porque ela virou um símbolo, né? O bovarismo virou um símbolo, né? E o Flaubert ela é quase uma né? disruptora, né? Ela é Isso. quase a primeira feminista, né? Pois é. E olha que incrível, você vê o Flaubert escrevendo isso na década de 70, com toda essa carga que ela é até hoje vista como uma pessoa, uma personagem transgressora no sentido mais amplo, né? Sim, mas que hoje também já não tanto, né? E já com algumas críticas e tudo mais, mas muito interessante, né? Eu acho que... hoje a gente consegue ver ela com outro jeito, talvez, né? Com um pouco de julgamento mais social também, né? Sim, é um baita personagem, né? Pra gente poder se debruçar, né? Inclusive muita gente se debruça, né? Tem um livro... Eu acho que eu já falei disso aqui, eu não lembro, eu estou tentando procurar. Eu não sei se a escritora brasileira fez uma análise. A gente falou desse filme. É o livro da Maria Rita Kell. Da Maria Rita Kell, esse mesmo. Que é o do bovarismo, né? É esse livro que a gente falou que ia falar dele. Isso, esse mesmo. É bem legal. Ela também. falou no podcast da Ilustrada. Da Ilustrada, isso. É o bovarismo brasileiro. Da Maria mesmo. Rita Kell, que é psicanalista e jornalista, saiu pela Boitempo, se eu não me engano. Inclusive, eles precisam mandar pra gente esse livro, que eu queria muito ler. Vamos fazer um episódio sobre a Madame Bovary, eu vou gostar de fazer. Eu vou gostar também, eu vou gostar de fazer. A gente já falou que ia fazer dela, a gente já falou que ia fazer da Virginia Woolf também. Não, da Virginia Woolf. Eu tenho uma obrigação moral de fazer. Inclusive, amanhã vai ter um evento também da Virginia Woolf, que é o da Loy Day, da Simone, da editora Nova, ela está organizando. É verdade, eu vou mandar as informações e a gente bota na descrição. Mas boa. Vai rolar uma live às 5 horas, um chá e tudo mais. E organizado também pelo coletivo Virgínia. Que legal. Acho que vai ser interessante. Muito legal. Estou ansiosa, mas a gente precisa ter uma obrigação moral com a Virginia Woolf de fazer. Temos, a gente fala isso desde o começo do podcast. Um especial, sempre, né? Tudo a gente fica sem tema e acaba que a gente não faz, né? A gente vai fazer. A gente já leu, a gente gosta, a gente já pode falar tranquilamente dela e a gente não faz. A gente pode fazer um de crime e castigo, a gente pode fazer esse da Virgínia. A gente pode fazer vários. Top pra caralho. Oi? Do Crime e Castigo eu topo pra caralho também, gosto muito. Sim, a gente falou também de fazer dos clássicos, Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas, a gente pode falar do Riobaldo, né? A gente tem que fazer, personagem né? também. Deixar feliz pra fazer dos clássicos. Por favor, vamos falar do Guimarães Rosa também, eu sou muito fissurado nele. Vamos falar do Guimarães Rosa. E qual foi o último personagem que você leu, assim, que te marcou, que você acha que, dos últimos livros, assim? Tá, tem que ser dos últimos, né? Porque o último, assim, eu já nem sei. Eu gostei muito da personagem da Octavia Butler, que a gente já falou várias vezes aqui também, que é a Olamina, né? Dos livros. Puta personagem mesmo. Sim, eu gosto muito da personagem, eu acho ela muito forte, acho ela é uma personagem muito bem desenvolvida, ela pensou muito para criar essa personagem. Ela tem muitas camadas e é uma personagem muito interessante, porque ela também não é o tempo todo boazinha, ela não é o tempo todo ela é muito boa. ilibada, né? Ela não é uma personagem forjada na moral e nos bons costumes. É verdade, né? Uma boa pedida ela mesmo. Eu gosto muito. Eu gosto muito das personagens da Celeste Ng também, que eu li os livros, tanto o Pequenos Incêndios por Toda Parte e o outro que eu esqueci o nome. Tudo que eu nunca contei. Sempre penso o nome dele em inglês. Que é o Tudo que eu nunca contei, que tem ambos tem personagens muito complexas que é isso também, passam por várias camadas, não estão nessa polarização de tipo, é 100% boazinha ou é 100% má,
são baitas personagens, assim, desde dos adolescentes, que eu acho que é um desafio também criar um adolescente que não seja calcado só no estereótipo, né? Que fique só, tipo, aquele adolescente chatinho, aquele adolescente, né, tipo, só rebelde e tudo mais, mas adolescentes que têm essa singularidade. Eu gosto muito da Maria Carmen, que é do livro Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Solomon Carrara, que é, tipo, é uma personagem muito encantadora. Inclusive, eu faço parte de um grupo de leitura que a gente só lê autoras, e a gente queria fazer uma camiseta, tipo, da Maria Carmen. Porque a gente gosta da personagem. É uma personagem que eu queria abraçar, é uma personagem que eu queria conversar. E ela é uma criança, é uma personagem criança de 11 anos. E eu acho também que é um baita desafio criar a personagem criança, assim, né? Nessa transição para a adolescência e que seja tão interessante, que tenha tanta complexidade, tanta subjetividade. É uma personagem que eu gosto muito, é um livro que também me acompanha muito, que, assim, dos que eu li mais recentemente, eu gosto acho bastante. Que quem fez isso bem foi o Itamar Vieira Júnior no Tortarado, com a Bibiana e a Belonísia também. Eu acho que são personagens muito legais. Muito bom. Inclusive, assim, o Itamar, ele vai vir aqui em algum momento, que a gente vai se organizar para fazer esse episódio. E é isso, eu acho muito maravilhoso. Aliás, eu gosto praticamente de todos os personagens do livro, porque eles me parecem muito verossímeis. Eu também gosto. É um livro que te transporta muito, né? É um livro que te faz sentir exatamente o que está acontecendo ali e sentir o cheiro da terra e sentir os aromas todos que permeiam a história. É isso, é um livro que transporta, que faz a gente viver o que está sendo narrado. E vale muito a pena. Quem não leu, leia Tortarado, porque livraço. E ele tem que vir aqui, porque é um baita livro. Gosto muito bem lembrado. Né? Eu acho que as irmãs são personagens muito marcantes. Você falou, o livro todo tem, mas elas têm o simbolismo, né, da língua cortada. Pode falar, isso não é spoiler, porque fala no começo do livro. Não é spoiler. Sim, mas tem todo o simbolismo da voz, de uma acompanhar a outra desde o comecinho até elas passarem por várias fases e tal. E é isso, são personagens que também têm as suas complexidades, que não são boazinhos o tempo todo, que tem uma maldade ali, né, que tem alguma coisa por trás. Porque eu não gosto dos personagens que são o tempo todo bonzinhos e tudo mais. Tem uma autora que eu gosto muito, que as pessoas vão rir, mas é a Marianne Keyes, porque ela faz o que é tido como literatura de mulherzinha, mas eu sou muito apaixonada, eu já li todos os livros dela, pelo meu direito do episódio da Marianne Keyes aqui nesse podcast também. Acho que eu tenho dando um tempo que eu ganhei, mas eu não li, depois eu até vou te dar, se você não tiver. Eu já li, claro que eu já li. Eu ganhei ele, mas eu nunca li, tá lá em casa. Eu sou uma pessoa que eu espero lançar o livro dela, tipo, eu compro o dia que lança, entendeu? Eu sigo ela no Twitter pra saber o dia que o livro dela vai ser lançado no Brasil. Eu gosto muito. E você não leu, né? Não li, ainda não. Eu ganhei, eu não tive interesse ainda, mas eu preciso ler. Dê essa chance pro livro. Porque, aparentemente, na verdade, eu não acho que é o melhor livro dela. O que eu mais gosto é um que chama Sushi. E eu gosto muito de um que chama... Puta, eu esqueço o nome dos livros. Peraí que eu vou lembrar, tá? Enquanto eu vou falando. Mas eu gosto muito das personagens dela, justamente por isso. Porque são personagens... Chama Cheio de Charme, o livro. Assim, os títulos são horríveis. Eles dão zero vontade de ler. Mas... Os personagens são muito complexos e eles vão sempre tem uma saga, sempre tem alguma coisa por trás, sempre tem as camadas de personalidade daquelas pessoas que ela foi criando vão se revelando conforme você vai lendo, e é sempre muito surpreendente. Os livros nunca vão pelo mesmo caminho, você nunca legal, sabe bacana. Às vezes a gente não lê por preconceito o que vai acontecer. Exatamente. E ela trata de temas muito, tipo, espinhosos, tipo depressão. Ela fala muito de depressão, ela fala de aborto, ela fala de traição, ela fala de abuso, ela fala de uso de drogas, e de uma maneira muito gostosa de ser lida, assim. Eu fico muito triste o ano em que os livros não são traduzidos, não são lançados aqui no Brasil, porque as personagens são
de fato muito incríveis. A que eu mais gosto é a Ashley, que é a do sushi, que pra mim, assim, é a personagem que mais dá guinada assim, na história, que mais mexeu comigo. Não por acaso ela é uma jornalista, mas eu gosto bastante, assim, ela sempre tem personagens ligados à comunicação, ao mercado literário. E o que também me faz gostar mais, mas é isso. Eu acho que o último personagem que eu li que me marcou muito foi o que eu já te falei que você vai gostar, que é o Grant Copeland, da Alice Walker, né, A Terceira Vida de Grant Copeland. Ah, sim, eu quero muito ler. O Grant Copeland é um personagem muito interessante que começa contando a história dele, onde ele é um personagem todo errado, que bate na mulher, que ele é alcoólatra, ele trata muito mal a família, os filhos dele crescem mal também, o homem em especial imitando muito as condutas do pai, tem envolvimento com as mesmas mulheres do pai, tem feminicídio no livro também, que eu acho muito marcante. Depois tem um tipo de retratação do Grant com a neta. Então é um personagem assim riquíssimo em todas as suas variáveis, e ali se consegue mostrar criticar muito o machismo estrutural, a agressão da violência doméstica, de um jeito como ele acontece mesmo, né? Não é um portal que você atravessa e as mulheres começam a apanhar, mas é aquela coisa inerente à família desestruturada, inerente ao homem agressivo, ao homem machista. Então tem envolvimento num prostíbulo, tem envolvimento nas mulheres que largam seus sonhos para seguir os sonhos do marido, que não dão em nada, e depois o marido não aceita a mulher porque ela não deu nada. Então a Alice Walker, ela é muito feliz nesse livro. Esse livro é muito rico mesmo. Você sabe que é o primeiro livro da carreira dela, né? Eu não sabia. Eu não sabia. É o primeiro livro da carreira dela. Eu não li ainda, eu adoro. Eu tinha lido A Cor Púrpura e ele, né, a Alice Walker nesse livro, para mim, eu não sabia que era o primeiro livro dela, e agora me surpreende mais ainda. Sim, eu gosto muito. Enfim, vale muito a pena. Sabe, um livro que também tem personagens incríveis, que na verdade eu já li ele faz bastante tempo, mas agora, por algum motivo, eu lembrei dele, chama A Rainha do Cine Roma, e é um livro do mexicano, que é o Alejandro Reis, que ele é até um cara que pesquisa literatura marginal e periférica no Brasil, e para mim ele é muito um Capitães da Areia 2.0, assim, se passa em Salvador, mas assim, é muito incrível. E ele tem a personagem que é a Maria Aparecida, que assim, leiam o livro e conheçam a Maria Aparecida. É só o que eu posso falar. Qual que é o nome do livro? O livro chama A Rainha do Cine Roma. Rainha do Cine Roma. É muito incrível. Não conheço ele, não. Alejandro Reis. É um livro que não foi muito badalado. Eu comprei esse livro na livraria Extinto do Alessandro Buzo, que era uma livraria especializada em literatura marginal, e o livro, por acaso, estava lá para vender. Ele saiu pela editora Leia. Eu acho que ele até esgotou. Eu não sei se ele tem uma outra edição aqui no Brasil, se ainda acha em estante virtual, alguma coisa assim. Mas é um livraço, assim. Eu lembro que na época eu até fiz uma resenha para ele, para um site de hip hop que eu escrevia, e eventualmente eu resenhava livros para eles, e porque mexeu muito comigo, assim, é um livro muito bem escrito. Legal. E essa personagem, a Maria Aparecida, é uma baita personagem também, que ela vai crescendo muito durante a trama, e que eu não quero entregar o trunfo da personagem, mas vale a pena conhecer, porque se eu falar, eu vou estar entregando uma coisa que é muito bacana, assim. Mas que legal, né? Como você vê, saber. Que viagem que é falar de personagem, né? Como a gente viaja nas histórias falando. Você já gostou de algum personagem que é bandido, assim, que tipo, te encantou, algum bandidão do rolê? Já gostei muito do Hannibal. Nossa, jura? Eu não gosto dele. Eu gostei muito. O livro em si me motivou a escrever o meu romance policial, O Desenhista. Eu fiquei tão envolvido com o personagem, né, o Hannibal Lecter, e eu fiquei tão envolvido com a construção do personagem. Mas ele é genial mesmo. É muito genial. Porque me dá uma gastura. Nossa, me dá muita atenção. Tanto que quando eu fui escrever O Desenhista, eu pensei muito na estrutura que foi criada, né, para compor Hannibal. Mas tem um personagem também que, claro que dadas as comparações, mas que mexe muito comigo, é o do livro
do Harper Lee, O Sol é para Todos. Eu não li esse livro, eu sou uma vergonha, me julguem. Mas esse livro é muito bom. Eu sei. A Scott Finch, né, que é a filha ela narra, né? Ela é filha de um advogado, que é o Atticus Finch, e ele é um advogado branco e ele defende um homem negro acusado de estuprar uma mulher nos Estados Unidos. Então, como a filha faz essa leitura da história, ele, né, na década de 30, né, na Grande Depressão dos Estados Unidos, né, tem as grandes tensões, o racismo muito florescido lá, ele faz essa defesa do homem negro e é muito forte esse livro mesmo. Eu quero muito ler, porque é um livro que está na minha lista faz tempo. Eu acho que eu até tenho ele em e-reader, mas até hoje eu não li. Eu sou uma vergonha, podem me julgar. Meu personagem bandido que eu mais gosto é o Juliano VP, que é um codinome do Marcinho VP, ele tá muito ligado à criação do Comando Vermelho, né? Ele atuou na favela do Santa Marta, e ele tá no livro O Dono do Morro, do Caco Barcelos, que é o abusado, né? Abusado dono do morro, que ele conta a história do Morro Santa Marta e das facções. Que legal. E você fica tão envolvido que você torce muito pro Juliano VP no livro. Ele é muito heróizão, assim, é meio que... é o mesmo sentimento, né? Pela Casa de Papel, assim, você fica, muito encantado. É igual o livro O Dono do Morro, do Misha, né? Do Misha Glenn, lá que conta a história do Ney. Me julga de novo. Eu tenho ele também, não sei se você tem, depois se quiser, é muito bom. Não, eu não tenho, eu quero emprestar. Eu quero muito ler, eu nunca compro, eu sempre vou protelando. É porque eu já fui a pessoa muito fominha de livro de favela, assim, de livro de crime. Mas esse livro é muito legal. Eu tive uma fase que eu lia tudo de Comando Vermelho. É meio isso que você falou, o Ney também, ele é retratado de um jeito muito heróico da região dele, da favela e tal. Eu assisti a mesa dele na Flip, mas do Misha? Eu não, que legal. Não pessoalmente, tá. vi na internet. Mas, e já ouvi podcast, as coisas, só que eu não li, mas é meio que, é um rolê que o Júlio Ludemir, que é o cara que faz a Flip e tal, ele fez num livro que chama Lembrancinhas do Adeus, que ele foi morar no Morro do Adeus para escrever. É meio que o que o Misha fez, assim, que não é uma grande novidade no jornalismo, né? Mas que é bacana, assim. Esse livro, inclusive, do Júlio, é um livraço também, Lembrancinhas do Adeus. Ele conta a história do Morro do Adeus, no Rio de Janeiro. Legal, vale muito ler também, porque o Júlio é um baita jornalista, assim, para além de ser um baita curador de festival literário, e uma pessoa que eu gosto muito, ele é um baita jornalista, um baita escritor. Conheçam o Júlio Ludemir, por favor, quem está nos ouvindo. Jéssica, acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse episódio. Porque nós já estamos indo pro fim e nós temos... Eu nem falei da Bonnie Clyde ainda, que eu também adoro. Eu gosto do Bonnie Clyde também, é um puta personagem. Não falei do... Como é que chama? Do Gatsby lá também, um puta personagem bom. Qual? O Jay Gatsby, do Grande Gatsby, do Fitzgerald. Sim. Puta personagem bom. Sim, não, a gente vai ter que fazer uma Vamos ter que fazer um 2. Vamos ter que falar dos brasileiros. É muito gostoso falar dos nossos Nossa, é demais. Eu não falei do Sherlock Holmes. Verdade. Inclusive, você até se auto-intitula, né? É verdade. Mas vamos caminhar para o nosso final, Jéssica. Não quero. Vamos falar do nosso livro que a gente está lendo nesse momento. Naquela série aguardada por todo episódio na sua estante. Eu não quero ir pro final. Eu não quero. Estamos quase uma hora de programa já. Nossa, a gente falou muito. A gente fala mais quando é episódio raiz. Sim, eu tô relendo, na verdade, o Depois a Louca Sou Eu, da Tati Bernardi. Que o título é autoexplicativo. Eu quero ler esse livro, eu nunca li, mas já várias pessoas já me falaram. É um livro de contos sobre a loucura, ansiedade, coisas do tipo. E é autoexplicativo, né? O motivo de eu estar lendo, não preciso nem ficar aqui rolando e falando. Tá aí na posta. Isso é muito bom. É muito bom. Eu adoro a escrita da Tati Bernardi, inclusive ela lançou um livro novo que eu quero muito ler, que daí é uma outra pegada e tal. Você não tá mais sozinha, uma coisa assim. Tá. Você nunca mais vai ficar sozinha. Eu quero muito ler, mas eu gosto muito dela. Fica essa dica e você, tá lendo? Eu estou lendo, voltei pra poesia, né? Tenho lido poesia esse tempo, estou lendo a antologia poética do Nicanor Parra, que eu gosto demais dele. Sim, você sempre fala dele, né? É um cara fantástico, chileno.
e faleceu recentemente, há uns 2 anos, com 103 anos, né? Ele viveu Nossa. muito tempo e ele é um poeta que me toca muito. Eu gosto muito dos latinos, né? Quem acompanha o podcast que sabe sempre que eu falo deles. E é isso, estou lendo eles. Fica a dica, quem gosta do Nicanor e quiser dar um salve aí também, só gritar. Quem quiser falar sobre, né? Ô, Jéssica, amanhã é seu aniversário, então Sim, por favor. vamos deixar o nosso beijo via rabiscos aqui para você. Para que o episódio. A gente está gravando, olha, para quem não sabe, nós estamos gravando nesse exato momento, são 5h22. E esse episódio vai ao ar hoje ainda. Eu sou muito ninja da edição, desculpa aí. Você é muito ninja da edição. Esse dia montar uma central, né? Se nada der certo, central podcast. No direito você pode editar podcast. Com certeza é uma coisa que as pessoas precisam. A gente vai ter que correr com a edição, porque senão vai virar terça-feira. Sim, por favor. Corra, porque agora eu tenho a Arrasta Pra Cima, eu vou botar o link lá. Show de bola. Acompanhe a Jéssica Balbino, Arrasta Pra Cima. Obrigado quem acompanhou. Se você gostou desse episódio, gente, comenta, divulga, compartilha pra gente, que sempre ajuda a gente aí nos corres. Sim, sempre. Beijo. Jéssica, beijão. Valeu, a gente se fala. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.